Olá, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo aqui. É o comecinho da tarde, eu sou Thaís Reis Oliveira, sou repórter da Carta Capital e essa é mais uma edição do Câmera na Mão, o programa que eu tenho mantido aqui no canal da Carta, pelo menos enquanto essa quarentena durar. A gente tem comentado até aqui temas que envolvem diretamente a crise do coronavírus, mas nessa edição eu gostaria de falar de um assunto que passa também por essa crise, mas tem uma importância maior, né? Ele ultrapassa o coronavírus e nos últimos dias fez muita gente até esquecer que a gente está no meio de uma pandemia. A questão é que, além de uma crise sanitária que já matou mais de 4 mil brasileiros, o Brasil tem que lidar agora com um capítulo que é talvez o capítulo mais grave até aqui dessa usina de crises que é o governo federal, né? E eu tô falando, acho que ninguém duvida, que é do divórcio nada consensual entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, né? O Moro pediu demissão na última sexta-feira. Com a sua saída acaba levando consigo uma parcela importante da militância bolsonarista, que é a parcela que está mais ligada aos protestos de rua, aos desdobramentos da Operação Lava Jato. E o Moro leva consigo um pouco do verniz anticorrupção, que serviu inclusive para muita gente de pretexto para votar no Bolsonaro, embora tenha havido outras discordâncias, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, mas o fato é que esse verniz anticorrupção está começando a craquelar e daqui para frente deve desbotar de vez, né? Não é à toa que para alguns dos apoiadores do presidente, o Moro passou de herói para traidor e alguns outros até ele ganhou a pecha talvez de comunista, né, o mais novo comunista da praça. E esse não podia ser o pior momento para um governo já enfraquecido, como é o governo do presidente Bolsonaro, tá vivendo uma crise desse tamanho, né, porque além de lidar com um problema colossal que é o coronavírus, o governo tem agora ameaçado dois dos seus principais pilares, né, um deles que ruiu de vez é aquele representado pelo ministro Moro, que é o pilar do lavajatismo, da luta anticorrupção, aí com as devidas aspas, é claro. Sem ele, esse núcleo ruim de vez, né? Porque ele estava encarnado na figura do juiz herói da Lava Jato para muitos. E, paralelo a isso, o governo tem se aproximado também dos partidos do Centrão, PL, PP e outros partidos aí encarnados na figura do PTB de Roberto Jefferson, que é um dos principais articuladores no entorno do presidente agora. Sem Moro com Centrão, essa narrativa anticorrupção morre, né? E, além disso, o ministro Celso de Mello do STF deve abrir hoje o inquérito para apurar as acusações que o Sérgio Moro fez em relação ao presidente na sua coletiva de despedida. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal. E o outro pilar que está ameaçado de ruir é o pilar do ultraliberalismo, né? Ali encarnado na figura do Paulo Guedes, né? A pandemia fez com que o mundo todo percebesse que para lidar com um problema desse tamanho, a solução de Estado mínimo não funciona, né? Você precisa de mais Estado, não de menos Estado. E nessa toada, o programa do Paulo Guedes perdeu o sentido, né? E, além disso, o núcleo militar, que até agora tem sido o núcleo mais fiel ao presidente Bolsonaro dentro do Planalto, tem tomado a frente e lançaram um programa que não tem nada a ver com a doutrina da Escola de Chicago, a qual o Guedes presta deferência, né? O programa Pro Brasil é um programa de matriz desenvolvimentista, de investimento em obras, tem muito mais a ver com esse passado militar do país do que com o futuro ultraliberal que o Guedes projetava, né? Então cria-se uma situação ali muito ruim para o ministro Guedes e não é muito possível que ela se agrave nas próximas semanas, culminando aí talvez numa saída dele em relação ao governo. Estaria destruído um outro pilar do governo Bolsonaro, então, nesse cenário. O futuro desse governo, na minha opinião, passa também por saber qual vai ser o futuro do Sérgio Moro, né? No momento que a gente está vivendo agora, é inegável que o Moro sai maior dessa história toda, independentemente da matiz política e da opinião que você tem em relação ao Moro. Eu vou falar disso daqui a pouco. O fato é que a popularidade dele cresceu, né? Uma pesquisa recente, que é a pesquisa do Atlas Político, mostra que a popularidade do Moro voltou a níveis
pré-Vaza Jato, né, que é o escândalo das mensagens reveladas pelo Intercept. Por outro lado, me parece que o Moro sozinho tem pouca capacidade de articulação. Ele não é uma figura de grande oratória, ele não é uma figura... Embora ele tenha o apelo pessoal do Moro está muito voltado aos cargos que ele ocupou e às ações que ele tomou em relação a esses cargos. Ele, como figura política sozinha, eu acho que não articula, não agrega, acho muito possível que ele seja cooptado por outros atores políticos, se ele não conseguir logo um cargo público, né? Eu acho que é importante ficar de olho nas próximas pesquisas de opinião, que elas vão mostrar quem ganha e quem perde com essa história toda. E um outro ponto que a gente tem que ficar de olho é saber se o Moro vai, de fato, conseguir separar a própria trajetória da trajetória do Bolsonaro, né? O Moro não é nenhum desavisado. O Bolsonaro que ganhou a eleição em outubro já era o mesmo Bolsonaro que apoiava a ditadura, que apoiava a tortura, que sempre advogou em favor da violência, cujo saldo de 28 anos de vida pública não enche os dedos de uma mão, ou seja, a mania de perseguição, a paixão por teorias conspiratórias já estava ali, então eu acho que vai ser difícil para ele colar essa narrativa de alguém que é maior ou que estava alheio ao Bolsonaro, né? Até porque foram as ações do Sérgio Moro enquanto juiz que pavimentaram o caminho do Bolsonaro em direção ao Planalto, né? Então essas figuras como a própria Rosângela Moro, mulher do Moro, declarou em entrevistas há alguns meses, né, elas são uma coisa só, em certo sentido, então tem um processo aí que vai ser difícil separá-los, né, embora eles estejam trocando acusações a essa altura do campeonato. E acho que um outro ponto também é saber que legado o Moro vai levar como ministro da Justiça, né, porque nesse 1 ano e meio o ministério dele não tem nenhuma ação de porte para apresentar, não fez nada substancial contra a corrupção, já havia, sim, cedido aos apetites do presidente mais de uma vez nos casos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e outros casos, né? Isso está amplamente noticiado na imprensa. O saldo do pacote anticrime perdeu a força, né? Porque ele foi fatiado no Congresso. Moro perdeu o mando sobre o COAF, que era um órgão de fiscalização importante. Volta e meia ele era ameaçado de perder o mando sobre a Secretaria de Segurança Pública, né? O Bolsonaro falou várias vezes em separar a Justiça e a Segurança Pública, dando a Segurança Pública para um outro ministro. E nesse inteirinho ele virou agora, né? Passou de herói ao alvo preferido das milícias digitais bolsonaristas. E falando em milícias digitais, a crise do coronavírus tem mostrado, né, que esses grupos têm tido menos sucesso em monopolizar o debate público na internet. Saiu recentemente uma pesquisa da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, que mostrou que no intervalo entre o anúncio da saída do Sérgio Moro, que foi no comecinho da tarde da sexta-feira, até o pronunciamento do Bolsonaro, que foi no fim da tarde da sexta, a base radical bolsonarista mobilizou menos de 10% dos quase 3 milhões de posts que o Twitter teve sobre aquele assunto nessas horas, né? Então é um número bem pequeno. E um outro fator que pode estar pesando também para essa perda de força é que o Facebook, que é dono do WhatsApp, há algumas semanas limitou o número de mensagens que uma conta pode compartilhar com outras, né? Antes você podia encaminhar um conteúdo até 5 contas de uma vez só. E agora você consegue encaminhar apenas uma conta por vez. Isso diminuiu muito o impacto dessas mensagens viralizáveis. Nessa segunda, o Facebook divulgou um levantamento dizendo que o potencial de alcance dessas mensagens caiu quase 70% nessas últimas semanas, né? Então é uma perda bastante grande e para uma militância que se organiza principalmente por correntes de WhatsApp, com compartilhamento massivo de mensagens, é uma perda importante. Toda essa crise envolvendo o Moro mostrou que nos últimos dias o clima para o impeachment cresceu, né? Saiu nessa segunda-feira a pesquisa do Atlas Político, que eu mencionei há alguns minutos, e segundo essa pesquisa, 52% dos brasileiros hoje veem com bons olhos a queda do Bolsonaro, né? O Congresso tem hoje parados 27 pedidos de impeachment, então é um número importante, e o agravamento dessa crise do coronavírus tem colocado o presidente em xeque para muita gente, muitas organizações civis, para uma parcela cada vez mais expressiva da opinião pública. O afastamento ou o processo de impeachment do presidente tem se tornado uma discussão cada vez mais sólida. Mas eu acho difícil que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, paute agora um impeachment para ele ser recusado. E, na verdade, embora do ponto de vista jurídico a questão do afastamento do presidente Bolsonaro seja basicamente um ponto pacífico, né? Eu tenho conversado
com juristas, tive uma conversa alguns dias com o Pedro Serrano, que é professor da PUC de São Paulo e colunista da Carta, e o que ele me disse é o seguinte, né, que os crimes do Bolsonaro que são passíveis de impeachment são muitos, né, o fato, juntando só a questão denunciado pelo Sérgio Moro em relação à sua interferência na Polícia Federal com as várias ações questionáveis que ele teve no controle da pandemia do coronavírus, você já tem vários crimes de responsabilidade. O que falta é um clima político. E como eu estava falando, eu acho difícil que o Rodrigo Maia paute um processo de impeachment na Câmara agora para ele ser recusado. E o fato que esse clima no Congresso para a derrubada do Bolsonaro ainda não está pronto, né? Vai custar caro o apoio de gente como o Roberto Jefferson, do PTB, como o do Valdemar da Costa Neto, do PL, mas o fato é que o Bolsonaro já está se articulando com essas pessoas e esses pequenos partidos garantem ao governo uma maioria no Congresso que dificulta que um processo de impeachment vá para frente hoje. Esse apoio vai custar caro, obviamente, mas o governo parece disposto a abrir o cofre, e abrindo o cofre pode ser que consiga sobreviver até 2022. Não quer dizer que pode ser, talvez, acho que um governo que não se levante mais, né? Antes da gente ter a crise do coronavírus, havia analistas, né? A possibilidade de uma reeleição do Bolsonaro em 2022 era um temor concreto, né? Entre muitos analistas, a esquerda e a direita, porque projetava-se que o país chegaria a 2022 numa situação econômica menos pior do que a situação de alguns 2 ou 3 anos atrás, mas diante disso a chance do Brasil se recuperar economicamente morreu. Então eu imagino que a chance do Bolsonaro se reeleger é difícil, né? Esse no retrato de agora. Mas ele pode sim chegar até o fim desse governo, ainda que aos trancos e barrancos, ainda que enfraquecido, ainda que seja um governo que vá respirar por aparelhos. Até porque se esse apoio aos condicionados do Centrão perdurar, né, até os próximos anos, um governo debilitado para eles é um prato cheio. Então é isso, a gente pode ter um governo que não se levanta mais, eu acho difícil, né? A pior parte da crise econômica ainda não chegou, é importante lembrar disso, mas não quer dizer que ele caia de vez. E nesse inteirinho, o governo tem começado um processo de transformação, de troca de pele. Se ele já perdeu sua base lavajatista e anticorrupção, com todas as aspas aqui, por favor, e está em vias de perder a sua base ultraliberal, ele é um governo que vai ter que se reinventar daqui para frente. No outro vídeo eu comentei, falei sobre o fato de as parcelas mais vulneráveis da população estarem deixando de apoiar a quarentena, né? As pesquisas mais recentes mostram que esse apoio vem caindo conforme se alonga o tempo que as pessoas têm que ficar dentro de casa sem trabalhar. E agora esse fenômeno tem respingado também na popularidade de alguns governadores, né? Que estão antagonizando com o Bolsonaro nesse sentido. E todo esse fenômeno abre espaço para o Bolsonaro dialogar com uma fatia da população com a qual até então ele nunca falou, né? Então vale lembrar que o desemprego é uma palavra novíssima no vocabulário do Bolsonaro, né? Nos pronunciamentos que ele fez até aqui. Então o governo praticamente jamais falou de emprego e renda, de garantir o sustento dos mais vulneráveis, e agora cada vez mais ele tem falado na necessidade de garantir emprego e renda para a parcela mais pobre da população. Essa parcela, como a gente já falou, é a parcela que mais tem sofrido com as consequências da quarentena, é a parcela que mais tem empobrecido, e o presidente pode, diante do pagamento desse auxílio emergencial, que os fatos não deixam dúvidas que não é obra do governo, é obra do Congresso. Vale lembrar que o Bolsonaro queria pagar apenas 1/3 desse valor de R$600, o Congresso não só aumentou, né, o valor do pagamento mensal, como incluiu, né, toda uma categoria de trabalhadores que estava alijada desse recebimento e agora vai poder receber esse benefício, mas o fato é que demograficamente, em números, apenas em números, esse programa é o programa que é o programa social mais abrangente do governo até agora, né? A gente tem mais de 40 milhões de brasileiros que estavam invisíveis para o governo até então e que, por procurar o benefício, passaram a ser vistos. Então há um espaço aí para que o Bolsonaro capitalize esse auxílio emergencial e, a partir dele, dialoguem com a parcela mais pobre da população. E tendo sucesso em construir uma base mais pobre por base de um conservadorismo popular, talvez ele consiga se manter daqui para frente com uns 30% de apoio que tem sustentado ele até aqui. Então eu acho que é um processo de transformação, de troca de pele, o mais importante até aqui, e é importante ficar de olho
e ver como o Bolsonaro vai sair dessa, né? Que o governo está encurralado em vários sentidos, e em outros sentidos tem espaço para se movimentar, tem ali cedido, né, a velha política, apesar das promessas fajutas que fez até então. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que vai haver a gente vai viver aí uma nova fase de governo Bolsonaro, do governo Bolsonaro mesmo, né? Não o governo Bolsonaro que era essa maçaroca de interesses antipetistas que culminou ali num projeto que surfou essa onda de ultradireita, essa onda de ativismo judicial, essa onda de antipetismo exacerbado e chegou até o Planalto, né? Então, vai ser um movimento importante, é a leitura que eu faço desse momento. Espero que vocês que assistiram o vídeo até aqui tenham gostado. Se discordam, tem algum ponto para adicionar, por favor, escrevam nos comentários. Essa foi mais uma edição do Câmera na Mão. Queria pedir também que vocês se inscrevessem no canal da Carta para receber os meus e os vídeos dos meus colegas, as entrevistas que a gente tem feito, né, nesse período da quarentena. E agradecer a audiência mais uma vez. Tchau, tchau e até semana que vem.